Se o ano passado a gente se juntou pra descer a lenha na Xbox nas suas escolhas totalmente erradas, agora é a vez de descer a lenha na Sony, com todas as decisões extremamente erradas pra PlayStation. Bora entender um pouquinho melhor. E aí galera, beleza? Sou o Renan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cal Aberta. Hoje eu estou com a minha amiga Bia. Hello, pessoas! E se 2025 foi o ano da Xbox fazer erro atrás de erro, a Sony ficou com inveja e decidiu fazer isso nesse ano de 2026. A cada dia que passa, vemos mais e mais notícias sobre a marca PlayStation que vem revoltando os fãs da marca, inclusive eu. E quais foram essas escolhas? São tantas que a gente fez uma lista e a gente vai falar aqui com vocês. Bora ver todas essas notícias e se prepara porque tem muita coisa, muita cagada, então faz um balde de pipoca e vamos conversar sobre isso. E uma coisa que é um adendo aqui antes de começar, a gente fez um vídeo recentemente elogiando as decisões atuais da CEO da Xbox que Sim. se redimiu, e vamos esperar aí agora que a PlayStation e a Sony se posicionem pra se redimir, mas eu acho que depois de tanta coisa que eles fizeram, vai ter que mudar muita coisa. Se eles não fizerem isso, vai dar muito ruim. Enfim, né? Vamos ver aqui a quantidade de erros deles. Faça o seu checklist de coisas erradas que a PlayStation Exato. fez. Vamos começar então com o PS4 deixa de receber jogos mensais exclusivos da PS Plus. Em 2025 aí, o que aconteceu é que a Sony já havia anunciado que a partir de janeiro de 2026, os jogos mensais da PS Plus deixariam de oferecer títulos feitos exclusivamente para os PlayStation 4. Na prática aí, o foco passou justamente a ser o PlayStation 5, e os jogos que possuem uma versão para PS4 e PS5 continuariam aí aparecendo. Porém, jogos exclusivos de PS4 praticamente deixam de existir na assinatura. Isso, logicamente, foi visto aí por muitos como o começo de um abandono definitivo aí do PS4. Muita gente já percebeu isso. Eu já percebi, desde o começo do ano, eu percebi que a maioria dos jogos que eles estavam dando gratuitamente na Plus pra quem assina, a maioria ou é só do PS5 ou é dos dois. E logo após isso, também tivemos o anúncio do aumento de valores, que nós conversamos aí nos vídeos passados sobre os valores das três marcas, né? Sendo a Nintendo, a PlayStation e a Xbox. E o aumento não é só na assinatura, mas em acessórios dos produtos em geral aí da PlayStation. Exatamente, a gente chegou a comentar das assinaturas, falamos que naquela época, né, a maior aumento e que mais não compensava era a Xbox, a Nintendo dos valores era a que estava melhor, e a PlayStation foi um aumento assim, não vamos dizer 100% justo, né, porque o valor era um pouquinho salgado, mas era assim, normal para o mercado. A gente entendia que era um aumento até que plausível. Exato. E uma das coisas que a gente comentou também foi sobre a questão da regionalização que estavam resolvendo na Nintendo, né? Então a gente tinha essa questão que eles estão tentando aí melhorar o acesso. E vem melhorando. Esse ano a gente percebeu uma melhora muito boa. A Nintendo, eu senti que ela melhorou depois do lançamento aí do Nintendo 2. E a Xbox, a gente também conversou aqui nos vídeos passados sobre uma melhoria aí nos serviços, né? Sim, não foi de regionalização, mas a própria CEO, né, a Asha Sharma, conseguiu fazer mudanças, diminuir valores, enfim, foi mudanças boas. Já a PlayStation continuou aí na sequência de erros. Além de a gente comentar da assinatura, a gente falou sobre o serviço da PlayStation aí, do console, né, na televisão, o que as pessoas estavam optando justamente por ter uma assinatura e utilizar a TV como um console aí base. Isso, o Xbox usa muito isso, e a Nintendo também, você consegue, dependendo da sua TV, jogar também jogos desse estilo. O que já é diferente agora na questão da PlayStation, que você precisa realmente ter aí um console para você poder utilizar a loja virtual, né? Vamos falar agora do início de janeiro pra cá, né? Então, chegando aí em janeiro, entrou justamente em vigor o que a Sony já havia dito, que embora a PlayStation Plus ainda tinha venda de alguns jogos para PS4, praticamente todos os investimentos estão voltados realmente pro PS5. Os jogadores perceberam que os exclusivos praticamente acabaram, ou os jogos são para os dois consoles, como o Renan comentou aqui. Os eventos focam apenas no PS5, que não foi mais anunciado nenhum jogo aí pro PlayStation 4, incluindo as novas tecnologias que são feitas exclusivamente para o atual console. E deu pra ver que não foi um anúncio único, mas realmente uma mudança de estratégia
estratégia. Uma das coisas que é importante dizer é que eu entendo eles focarem na questão do PlayStation 5 como o foco principal, mas a maioria das pessoas que eu conheço e que eu vejo, elas têm o PlayStation 4, elas continuam com o PlayStation 4 pela possibilidade de compra dos títulos na PS Plus do que um PlayStation 5, que o investimento já é bem mais caro. Os jogos do PS4, por ser um console já uma linha mais antiga, estão mais em conta, então muita gente preferia ainda continuar com o PlayStation 4. Eu já vi gente que tem o 4 e o 5. O 5 pra aquele jogo que a pessoa realmente quer jogar, que é novo, que ela gosta, e o 4 pra maioria dos jogos que ela ainda tem e que ainda consegue pegar alguns jogos exclusivos na Plus durante as assinaturas, e com isso acaba diminuindo muito a quantidade de jogos. Eu ainda tenho o PS4, eu já percebi essa diminuição de jogos. Tem sim jogos bons com promoção pra você comprar e assim, mas eles entregarem pra você todo mês, já não tem mais isso, jogo exclusivo, é só um jogo que funcione nos dois. Além desse pronunciamento, teve outros, como o encerramento da PlayStation Store no PS3, no PS Vita. Foi um anúncio bastante criticado, que pegou muita gente de surpresa, que foi o fechamento, que começa em alguns países neste ano de 2026, mas até final de 2027 mais ou menos já vai ser mundialmente. Depois disso, não vai ser mais possível você comprar jogos, DLCs, apenas vai continuar funcionando os downloads de jogos e DLCs que você já havia comprado. Eles vão estar lá e você vai continuar podendo baixar elas por tempo indeterminado. Se você tem coisas ali que você ainda não tinha baixado, talvez seja importante você baixar e já jogar, porque a gente sabe que não tem espaço para todos os jogos no seu console, e desse jeito pode ser que você perca algumas coisas aí se você não baixar. O PS Vita eu acho que nem tanto, porque não foi um console tão usado, mas o 3 foi um console extremamente jogado. Eu ainda tenho o meu, eu tenho jogos, a maioria dos meus jogos ainda eram físicos, então esse não é um problema que me assola tanto, mas muita gente que já usava os jogos digitais pode ter aí um probleminha daqui pra frente. Fica aí, né, pra você comprar mais baratos os jogos de PS3, realmente a mídia física mais barata aí, ou você comprar até de segundos e terceiros, enfim. Provavelmente agora vai ter muitas lojas vendendo os jogos de PlayStation 3, e se daqui pra frente eles vão fechar a loja, pode ser que o preço aumente um pouquinho, então pode ser que essa seja a hora de você ir atrás dos jogos que você tem digital de maneira física, pra você não perder o jogo que você tem, né? Ou até também perder a funcionalidade ali do console, né? Sim, porque praticamente mexia na loja e tinha os jogos na loja, o console vai virar se você já platinou tudo, meu queridão, aí já era, o console vai ficar parado, então vai ter ele vai virar um computador piorado, porque você não vai conseguir nem usar as coisas direito, só o YouTube e olha lá. Você vai ter que procurar aí alternativas pro seu console. Sim, e agora nós vamos pro principal anúncio, que é o pior deles, que fez todo mundo ficar revoltado e muito decepcionado com a Sony, que é o fim da mídia física para os consoles da PlayStation. Ele foi anunciado oficialmente que a partir de 2028, em janeiro de 2028, os novos jogos da PlayStation serão lançados apenas em formato digital, e não vai ser só jogos da PlayStation que ela produz. Todos os jogos que são feitos de outras empresas que saem para a PlayStation também vão ser apenas digital. Significa que não haverá mais discos Blu-ray, as compras vão ser simplesmente pela PS Store ou por códigos digitais vendidos em lojas. Você vai na loja, você vai comprar a capinha do jogo, quando você abrir não vai ter o CD, vai ter um código para você colocar no seu jogo, no seu console, e baixar o jogo e fazer a instalação dele. Os jogos antigos continuarão existindo normal, mas os títulos lançados em 2028 daí em diante já não vão ter isso. Os antigos, né, antes disso vai funcionar normal se você tiver um console que tenha a entrada de mídia física, né? A Sony justificou dizendo que cerca de 80% das vendas já são digitais, então a mudança acompanha o comportamento do mercado. E a justificação não foi só essa. Junto com esse comunicado, a Sony soltou uma outra notificação junto. Abre aspas. Essa é uma direção natural para a Sony poder se adaptar às tendências de consumo, visto que a preferência geral por mídia digital supera significativamente a preferência por discos físicos. Essa transição nos permitirá alinhar melhor a nossa atuação à forma com a maior parte da nossa comunidade prefere acessar e jogar atualmente. Ou seja, ela acredita que a maioria do pessoal prefere já o digital, por isso que ela tá cancelando essa produção de jogos em mídia física. Bom, então vamos lá para uma listinha
do que desagradou aí o público, né? Logicamente, com o fim da coleção física, a impossibilidade de emprestar os jogos para outras pessoas, adeus ao mercado de usados, dependência total da PS Store e os preços totalmente controlados pela Sony. E uma coisa aí que é bem irônico de a gente ver é essa parte de impossibilidade de emprestar jogos, porque se a gente olhar o passado, quando saiu o PS4 e o Xbox One, a Xbox lançou que os jogos teriam meio que um cadastro vinculado no seu console. Ou seja, você comprou a mídia física, você ia colocar no seu console, você não ia poder emprestar o jogo. E muita gente não gostou disso. A Sony soltou até um vídeo ironizando isso, zoando, com 2 produtores da Sony mostrando como você poderia emprestar o seu jogo do PS4. E eles pegam uma capinha e entregam pro amigo e fala, pronto, é só isso. E hoje é ela que está matando essa oportunidade de você emprestar jogos pros amigos. Eu acho que uma das coisas que me incomoda, eu sou uma pessoa que gosta de cacarecos e gosto de colecionar coisa. Eu amo coisa física. E, cara, me deixa muito triste que a gente fica totalmente dependente só do digital. Acabou as mídias físicas onde a gente abria, via um monte de coisa, sabe? A caixinha toda cheia de papel e cacarecos e adesivos e código pro jogo, além do CD ali. Então isso é muito triste, porque acaba a coleção dos palpáveis e a gente vai ter uma coleção de digital, porque antes eu entrava na casa dos meus amigos, a minha coisa, assim, um passatempo divertido era olhar a coleção de jogos que eles tinham na parede e eles mostrando, olha, comprei esse, tenho esse, olha que da hora, eu ficava, hoje a nossa coleção é digital, é a lista. Você vai virar o seu console e falar, olha aqui o que eu tenho, playlist. Essa raridade que eu paguei R$300. No Play 2, as capinhas vinham cheias de livrinhos e coisas. No Play 3 tinha, mas já começou a diminuir. No Play 4 é só mesmo o jogo e um papelzinho ali de alguma coisa. E daqui pra frente já não vai ter nem isso. A Nintendo também tem uma dessas questões, né? Que a sorte é que a gente ainda tem os disquetezinhos, né? Os disquetezinhos. Só que a gente abre às vezes, tem um código. Um código. Aí tem eles colocam um monte de coisa na caixinha, um código. Só que agora acho que eles viram que a merda que estão fazendo e aí eles colocam o disquetezinho. Mais o código pra você resgatar um extra. Algo a mais. Fazer um up, sabe? Sim, sim. Mano, é muito chato essa questão de depender só do digital. Acaba com a magia de colecionar algo. E eu fico imaginando pra galera realmente que gosta de colecionar consoles, né? Porque vira e mexe, quem é colecionador de consoles precisa ligar um console ou outro. E aí acaba totalmente a magia de você, sei lá, testar um jogo exclusivo naquele, sabe? E outra coisa muito importante é o mercado de usados. Porque ultimamente você já comprava um jogo pensando tipo assim, depois que eu platinar, eu consigo vender esse jogo por tanto, porque eu não vou usar mais. E aí você passa pra alguém por um valor mais em conta, você recupera um valor. Ou então você vai numa loja e encontra um jogo que na época que saiu você não tinha condições e agora tá muito mais em conta. Isso não vai ter, porque não vai ter mais como você comprar o jogo, porque foi um código, foi instalado no console. Então isso vai quebrar muitas lojas aí também, né? O mercado a gente sempre pensa na questão assim da circulação, né? Da economia. Então você não, é um retorno de um investimento que você fez, terminei, se você é desapegado, você passa para outra pessoa. Essa tendência já vinha acontecendo já há alguns anos, né? Como a gente falou aqui, e agora acabou ficando mais evidente, porque hoje a Sony tá incentivando muito compras digitais, assinaturas, catálogo da Plus, jogos na nuvem, né? Que muitas empresas vendem agora na nuvem. Você compra por um valor um pouquinho mais acessível e aí você só instala depois no seu console. E, como nós vimos também, o console sem leitor, como ela fez do PlayStation 5, uma versão com leitor e uma sem. O encerramento das mídias praticamente confirma tudo isso que a gente falou, né? Agora a gente vai falar um assunto que a gente já tava falando, que é aprofundar só um pouquinho mais sobre a dependência da PS Store, né? Que é justamente uma consequência de toda essa ação do sem mídia física. A Sony vai passar a controlar praticamente as promoções, a questão de disponibilidade, remoção de jogos e preço final. O que pros colecionadores aí, eles apontam que isso reduz bastante a liberdade do consumidor. Exatamente, porque a gente fica dependente 100% dela. Se ela não quiser colocar o jogo na loja, a gente
provavelmente não vai ter. E se ela bugar, todo mundo tá ferrado. Uma outra coisa que foi muito debatida também é sobre a preservação dos jogos. Cresce a preocupação de que os jogos vão desaparecer, como a gente falou agora, que se ela não quiser colocar na loja, ela não coloca, ou se ela quiser tirar e quem não comprou não vai ter a chance mais de comprar, e o conteúdo exclusivo que pode ser perdido. Com isso, né, algum jogo exclusivo que ela não quer mais vender ou que cancelou a exclusividade pode se perder. E isso é uma discussão que envolve muito, assim, a preservação histórica dos videogames, né? E uma coisa que eu penso muito sobre isso é o problema dessa parte de assinatura, porque hoje em dia tudo é assinatura, então não tem mais nada físico, é tudo digital. Só que assim, a mídia digital, ela pode acabar, porque você não é o dono de nenhum jogo que você tá ali assinando. Então, você não tem ali o resto da sua vida. Beleza, isso aí até dá pra entender, porque todas as assinaturas funcionam desse jeito. Só que se um dia eles quiserem tirar o que você comprou, você vai perder o dinheiro que você investiu. Você simplesmente vai perder e já era, acabou o jogo. Eles nunca fizeram isso com jogos? Não. Mas e se eles pensarem em fazer isso? Você perdeu os R$200 que você gastou naquele jogo que você queria. Aí eles não querem mais ter o jogo, então eles vão fechar o servidor e fechar o jogo. Você perde. E isso pode acontecer porque a gente vê o que a Sony já fez também recentemente com a parte de filme. Porque ela também tem um catálogo de filme na loja e ela vende filmes. E recentemente a Sony anunciou que ela ia tirar do catálogo de filme dela uma média de 500 a 550 filmes que ela tinha no catálogo e que não ia passar mais. Quem comprou os filmes não é que se não baixou ia perder. Não, se baixando ou não você ia perder, porque o filme não ia estar mais lá no catálogo. Então você comprou o filme, você perdeu, você não ia ter mais aquele filme. Então o dinheiro que você gastou naquele filme já era. Você não recupera. Você tem que assistir a última vez e já era. O dinheiro que você gastou comprando, não é nem alugando, é comprando o filme, você perdeu. Então o que impede ela de fazer isso futuramente com jogos, entendeu? Então isso é uma coisa muito preocupante. A gente sabe se eles vão fazer isso com jogos? A gente não sabe. Mas quem garante que eles não pensem em fazer isso futuramente? Se fizerem isso com filmes, 500 filmes tiraram. Então essa é a minha preocupação, de perder o nosso dinheiro num jogo que a gente comprou. A assinatura, tudo bem, eu entendo. Você acabou a assinatura, tudo que você tem nela, você perde. Até aí, não vejo nada de errado. Agora, você perder um jogo que você comprou, isso me preocupa. Uma das coisas que eu não gosto é dessa migração aí forçada que eles tentam fazer pro próximo console, né? Porque não é uma coisa que é sutil. Notoriamente, eles estão tirando os jogos que antes vinham todo mês, né? Todo mês vinha em média, de 3 a 4 jogos na Plus, pra quem assina. Só que antigamente vinha, por exemplo, o pessoal do PlayStation 4 vinha um jogo do PS4, um jogo pras duas mídias e algum outro jogo aleatório, indie ou alguma coisa assim. Agora não, tá vindo jogos que são apenas de PS4 e PS5. Não tem mais jogos que é só do PS4. É raro você ver alguma coisa assim. Só que isso é pra você migrar realmente pro outro console, né? Pro 5 à força. Porque a questão é que já não vamos ter exclusivos, né? E eu acho que o que eles vão fazer é acabar tirando os jogos que a galera queria muito jogar, assim, dentro da assinatura. Eles vão acabar deixando só pra PlayStation 5. Vendo dessa forma, eu acredito que mais um ano pra eles também pararem de dar jogos pro PS4. Ou do jeito que tá indo, essa quantidade de informações e comunicados, eu acho que com mais um ano aí, eles param de entregar jogos exclusivos na Plus do PS4 e vai ficar só no PS5 e futuramente o PS6. Então, aí, o que você, que é consumidor, né, final aí de PlayStation, tem que fazer? Realmente avaliar pra você se vale a pena continuar pagando por esse serviço no momento, ou se vale a pena você pegar o seu investimento, juntar um dinheiro pra ir pra outro console, porque eu acho que a migração pra outro console, ela é inevitável nesse caso aqui. Eles estão fazendo... Se continuar desse jeito, eles vão perder muitos assinantes e muitas pessoas que têm o console. Já vimos muita gente fazendo abaixo assinado na internet, entrando nos perfis da própria Sony e PlayStation e reclamando, falando sobre isso. Se eles não mudarem, muita gente vai migrar de console, sim. E a gente espera que essa quantidade de pessoas que estão reclamando e fazendo baixo assinado seja suficiente, né? A gente tem força, assim, quando a gente viu na época do PlayStation 4 e do Xbox One, que o Xbox One falou que ia ter esse negócio de vincular o jogo, o pessoal bateu o pé e eles voltaram atrás. Então, assim, vamos torcer para que eles também pensem em voltar atrás com isso, porque ficar desse jeito não vai dar muito certo, não. E que eles escutem os consumidores, porque Exato. Se tem uma coisa que eles são cabeça dura e eles não ouvem a galera, não escutam a galera. Sim. Então, a gente tem um grande problema aí da galera também querer migrar
migrar para outro serviço aí, dependendo de como eles vão continuar, porque se já nos filmes foi essa bagunça toda, Sim, é torcer para que eles pensem um pouco mais na comunidade, porque a comunidade da PlayStation acho que é uma das maiores comunidades de videogame que a gente tem assim no mundo, então é pensar justamente nessa galera que consome já há muito tempo. Sim, a gente passou aqui todas as notícias da Sony, infelizmente a gente não queria passar essas informações, queria que fossem notícias boas, mas não teve notícia boa. Agora a gente quer que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas informações, se vocês têm o PlayStation, se vocês estão pensando em migrar ou não, qual que é a visão de vocês para esse futuro aí da Sony. Comenta aqui embaixo, a gente aguarda vocês em um próximo vídeo, espero que no próximo vídeo a gente consiga falar que a Sony voltou atrás. Voltou atrás. Enfim. É isso, gente. Tchau. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar o vídeo aí. Falou. Falou.